Olá, vamos para mais uma aula, capítulo 5, função quadrática. Perceba que nos gráficos da função quadrática, ela tem algumas particularidades que precisam ser bastante observadas. Quando A é maior que zero e quando delta é maior que zero. Ela toca o eixo X, ou seja, intercepta o eixo X em dois pontos. Tem duas raízes diferentes e a parábola é voltada para cima, com cavidade sempre para cima. Quando A maior que zero e delta é igual a zero, apenas porque as raízes são iguais, só intercepta o eixo X em um ponto. E quando delta é menor que zero, que em nenhum momento intercepta o eixo X. Perceba também, no caso, quando A é menor que zero, quando a parábola é voltada para baixo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Segue os mesmos esquemas. Delta maior que zero, toca duas vezes o eixo X. Delta igual a zero, toca apenas uma vez, intercepta o eixo X apenas uma vez. E quando delta é menor que zero, que em nenhum momento intercepta o eixo X. Veja esse exemplo aí. A trajetória de um projétil lançado à beira de um penhasco sobre um terreno plano e horizontal é a parte de uma parábola com eixo de simetria vertical, como ilustrado na figura. O ponto P é sobre o terreno, pé da perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil, percorre 30 metros, desde o instante do lançamento até o instante do projétil atingir o solo. A altura máxima do projétil, ou seja, o ponto máximo, é 200 metros acima do terreno. É atingida no instante em que a distância percorrida por P, a partir do instante do lançamento, é de 10 metros. Quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado? Aí você tem aí as opções. Vamos começar representando a situação no plano cartesiano, conforme a figura abaixo. No gráfico, o ponto do lançamento do projétil pertence ao eixo Y. Já o ponto 10, 200 representa a vértice da parábola. Como o projétil atinge o solo em 300 metros, essa será uma das raízes da função. Note que a distância entre o ponto e a abscissa do vértice é igual a 20. 30 menos 10. Por simetria, a distância do vértice para a outra raiz também será igual a 20. Sendo assim, a outra raiz foi assinalada no ponto menos 10. Conhecendo os valores das raízes menos 10 e 30, e um ponto pertencente à parábola 10 e 200, podemos usar a forma fatorada da equação do segundo grau, ou seja, y igual a A vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. Notando que quando eu faço isso, eu consigo substituir os valores que eu tenho encontrado no gráfico. Teremos que y será igual a 200. A gente não sabe, vezes 10, que é x, inicial, a primeira, e menos 10, vezes 10 menos 30. Realizando uma operação simples, matemática, uma distributiva, a gente consegue descobrir rapidinho os valores. Que A vai ser igual a 200, menos 200 sobre 400. Ou seja, A é igual a 1 menos 1 meio. Conhecendo o valor de A, podemos agora calcular o valor da altura H do lançamento do projétil. Para isso, basta identificar que no ponto do lançamento x igual a 0, y é igual a h. Substituindo esses valores na fórmula fatorada, encontramos que o h é igual a 150 metros, ou seja, a alternativa D.
Estudar o sinal de uma função, das quais os valores reais de x, a função é positiva, negativa ou nula, a melhor maneira de analisar o sinal de uma função é pelo gráfico, pois permite uma avaliação mais ampla da situação. Vamos analisar os gráficos da função a seguir, de acordo com a lei de formação. Lembrando, para construir o gráfico de uma função de segundo grau, precisamos determinar o número das raízes da função e se a parábola possui concavidade voltada para cima ou para baixo. Lembrando, mais uma vez, delta é igual a zero, uma raiz real. Toca uma vez o eixo x. Delta maior que zero, duas raízes reais e diferentes. Toca duas vezes o eixo x. Quando delta é menor que zero, nenhuma raiz real. Então, não intercepta o eixo x em nenhum momento. Nesse exemplo que a gente acabou de colocar, a gente vai o quê? O que é que a gente precisa fazer? A gente tem uma função y igual a x ao quadrado, menos 3x mais 2. A gente iguala a zero. A gente diz que y é zero. Aplicando Bhaskara, a gente descobre delta, né? E sabe que delta é igual a 1. A gente já fez isso nas aulas passadas, a gente já sabe fazer isso. Aí a gente descobre x', x duas linhas. A gente descobre que a primeira raiz é 2 e a segunda raiz é 1. A gente sabe que a parábola possui concavidade voltada para cima, em virtude de A ser maior que zero. E como ela tem duas raízes distintas, o gráfico e o sinal da parábola fica nessa situação. Acima do eixo y, positivo. Abaixo do eixo, acima do eixo x, positivo. Abaixo do eixo de x, negativo. Isso é porque a gente está ali vendo o eixo y. Então, para cima o eixo y é positivo e para baixo o eixo y é negativo. Então, é assim que a gente estuda o sinal da parábola. Considerando que a função quadrática tem essa lei de formação, ax ao quadrado mais bx mais c, conforme o sinal do discriminante delta, pode ocorrer os seguintes casos. Quando A é maior que zero e delta é maior que zero, positivo para cima, negativo para baixo. Quando A é maior que zero e delta é igual a zero, só temos valores positivos. Quando A é maior que zero e delta é menor que zero, também só temos valores positivos. Quando a concavidade é para baixo, voltada para baixo, que o A é menor que zero e delta maior que zero, só temos valor negativo. Quando A é menor que zero e delta igual a zero, só temos valores negativos. Quando A é menor que zero e delta é menor que zero, a gente tem valores para cima positivo e para baixo negativo. Entender esse quadro de sinais para uma equação quadrática é de suma importância na resolução de inequações do segundo grau. Então, perceba que esse assunto é importante para o próximo. Na inequação de segundo grau, a variável x é uma expressão matemática de desigualdade escrita das seguintes formas redutíveis. Ax ao quadrado mais bx mais c maior que zero, ax ao quadrado mais bx mais c menor que zero, ax ao quadrado mais bx mais c maior igual a zero, e ax ao quadrado mais bx mais c menor ou igual a zero, onde A, B e C pertencem aos conjuntos dos números reais e A sempre diferente de zero. A obtenção do conjunto solução das inequações deve ser determinado de acordo com o sinal de cada função. A seguir, a gente vê um exemplo bastante claro que a gente pode visualizar essa minha fala nesse exato momento. A gente tem aí um exemplo de uma função. X ao quadrado menos 6x mais 8x menor que zero.
A gente descobre, não precisa mais eu calcular aqui, porque vocês já aprenderam em aulas anteriores. A gente sabe que delta é igual a 4, pela formulazinha do discriminante e pela fórmula de básica, a gente também descobre qual é sua raiz. Então, a gente descobre que ela tem raiz x1, 2 e x duas linha 4. Estudando o sinal da função deste exemplo, a gente sabe que A é maior que zero, então ele tem esse estudo. Y menor que zero, 2 menor que x, menor que 4. Se y for igual a zero, x é igual a 2 e x é igual a 4. Se y for maior que zero, x é menor que 2 e x é maior que 4, ou x é maior que 4. De acordo com o sinal da desigualdade da equação, o conjunto solução é x pertence a um conjunto dos reais, tal que 2 é menor que x e menor que 4. Agora que você aprendeu, hora de realizar as atividades solicitadas. Até a próxima aula.